eu quero agradecer e quero deixar registrado a minha admiração pelo pastor Dario, como ele conduz a ordem com leveza, um pacificador. Deus abençoe ricamente, nós vemos Jesus no Senhor, pastor. É alegria ser conduzido pelo Senhor, que sempre tem uma palavra boa, que amansa, que acalma, muito bom. E é muita alegria fazer parte dessa associação, nosso presidente Santag, da associação acolhedora. As minhas palavras no vídeo de convite são verdadeiras. Me senti muito acolhido e muito grato a Deus por vir por essa região que tem me permitido aprender, crescer e seguir essa jornada com a grande responsabilidade de honrar o pastor Amaro, que me apresentou e me conduziu para cá, que é o nosso pai aqui na região. Então, tenho uma grande gratidão ao Amaro. Bem, meus irmãos, o assunto que nós vamos conversar hoje, nós temos aquele termo que nos é comum e que a gente usa com certa frequência, questão de ordem. E eu quero já, nessa fala inicial, deixar claro, patente e, na verdade, documentalmente comprovado, que o assunto é questão de ordem. Se você pegar o nosso código de ética, você vai observar no artigo 4º, por exemplo, essa chamada e essa necessidade que o pastor tem de fazer um compromisso de promover saúde, promover bem-estar, promover uma condição favorável ao seu rebanho. E esse bem-estar também está na questão emocional, na questão de despertar paixões que de alguma maneira gerem mal-estar. E não é segredo para ninguém que em algumas das nossas igrejas tem membros saindo por questões políticas. Além disso, claro, temos no artigo 25 a declaração expressa, está explícito no 25º artigo da nossa ordem, que é vedado ao pastor batista ter a sua declaração, o seu alinhamento político tornado público, tornado, nos termos que nos coloca, né, estar engajado num sistema político partidário, com uma cor ideológica, com uma bandeira. Então, obviamente, o pastor Batista não é um alienado, todos nós somos políticos, tratamos dos assuntos da polis que interessam ao coletivo, mas um engajamento que leve a uma ruptura, a um time, a de alguma maneira identificar um lado do coração, é algo que fere a nossa ética nos termos do estatuto. Finalmente, o artigo número 18 traz para nós a questão da promoção do amor fraterno. E não é surpresa para ninguém, esses dias um amigo nos visitou, esteve aqui na nossa região e ele me incluiu num grupo. Eu bati o recorde, consegui ficar 6 horas no grupo. O meu nome foi incluso no grupo no domingo. Eu falei, se eu continuar lendo essas coisas, vai fazer mal para o meu coração para pregar no domingo. Alguns termos usados entre colegas que eu não tenho maturidade para administrá-los. Achei termos fortes, achei falas pesadas, ácidas, expressões assim, talvez inapropriadas, chamando de burro e coisas nesse sentido. Acho que não é saudável, acho que não é de bom tom. Então, é conhecido de todos nós. Para além de ser uma questão de ordem, é uma questão também, né, irmãos, uma questão espiritual, uma questão do nosso nobre chamado, coisas que nós deveríamos receber com lágrimas, a possibilidade de irmãos ficarem de mal, de irmãos deixarem de conversar, de irmãos se ofenderem. E vocês sabem que isso aconteceu no âmbito da igreja, vocês sabem que isso aconteceu no âmbito de muitas famílias, quiçá das nossas famílias, algum cunhado, algum sobrinho deixou de conversar, e até mesmo entre colegas de ministério, que tem a Jesus como sumo pastor, deixando de alguma maneira que esse assunto arranhasse os colegas, e é algo que nós deveríamos receber com lágrimas, com tristeza, e não deveríamos compartilhar. Jesus nos ensinou que se o seu olho te escandalizar, você arranca o olho, é melhor entrar caolho no céu do que não entrar, né?
Então, eventualmente, às vezes é até melhor você afastar um pouquinho, sair de uma discussão e para preservar, para não irritar um irmão, para não provocar o irmão, para não conduzir o seu irmão ao pecado. Estou aqui hoje, então, com muita leveza para falar para os irmãos, porque em 2018 estava claro na minha mente que o candidato que era um pai de família, casado há 35 anos, com 3 filhas, um profissional exemplar, um professor universitário, um intelectual, estava claro que eu não deveria votar naquele candidato. E de maneira alguma eu achei que aquele candidato estava apto para ocupar a principal cadeira do nosso país. O candidato adversário, que era justamente o oposto do que eu falei, também não mereceu meu voto. E aí, com muita leveza, em 2018 eu votei em branco. E aí, parafraseando o livro da Rainha Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que eu exerci aquela condição de votar em branco. Porque hoje eu posso falar com isenção, com neutralidade da política e não dos políticos, do pastor, da história, do posicionamento, dos pilares batistas. Então, estou muito à vontade. Eu sei que algumas pessoas me criticaram, falaram, votar em branco? Não, mas votar em branco é ético, tem um botão lá branco. Se eu tivesse puxado a tomada, se eu tivesse sabotado o sistema, puxado a tomada da urna, e tudo bem. Mas eu apertei um botão que era, entre as alternativas possíveis, uma delas era votar em branco. E aí, por não ter votado, eu sinto-me bastante à vontade em falar, em conversar, neste campo, o campo das ideias, mas que para nós precisa partir da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, na sua epístola da alegria, ele traz para os irmãos um olhar bastante sério e bastante enfático sobre contrastes que há. João trabalha muito isso, e a Bíblia trabalha essa questão de nós entendermos que existem sistemas distintos. E que nós devemos levar uma vida pura e inculpável, porque estamos num sistema que nas suas mais diversas organizações é corrompido, é corrupto, visa seus próprios interesses, não tem o reino de Deus como ênfase. Quero recomendar para os irmãos o livro do doutor Ricardo Quadros Gouveia. Ricardo Quadros Gouveia foi meu professor no curso de filosofia e transformou a tese de doutorado dele num livro, O Anticristo. E ele explica a questão do anticristo como um elemento escatológico, com uma personificação, mas ele vem trazendo, ao longo das páginas da Bíblia Sagrada, em especial, João vai destacar que são muitos os anticristos. E que a figura do anticristo é tudo aquilo que nos separa da adoração e de pertencermos ao Senhor Jesus. Por isso, neste olhar de um sistema corrompido e perverso, neste olhar de que existem muitos anticristos, nós como pastores não podemos nos enganar. Nós estamos de um lado e o sistema mundo está do outro lado. Precisamos estar muito atentos para a possibilidade, para entender o chamado de Jesus, para que iluminemos, para que salguemos, para que de alguma maneira interrompamos a putrefação do sistema, mas que não nos iludamos. Nós não faremos desse sistema o sistema principal. Como foi dito por um personagem histórico, o pastor é a consciência do governo. E como é bom nós sermos batistas e nós nos lembrarmos do saudoso reverendo Billy Graham. O pastor Billy Graham foi conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos. Democratas e republicanos alternando entre si. Orou por 5 presidentes, a despeito da cor ideológica naquele país. Teve a dignidade de estar na Casa Branca com 5 presidentes, de ser aquele que espiritualmente deu suporte para 5 presidentes. E que bom se cada um de nós puder ter essa dignidade, ter essa beleza de orar, não por uma personalidade,
mas sim entender que estamos para influenciar um sistema, seja ele qual for. Diante disso, ao longo da minha fala, entrarei num tema assim bastante delicado, mas que vai tomar forma ao longo da nossa conversa. Uma igreja episcopal nos Estados Unidos levou uma drag queen para cantar em um dos seus ofícios religiosos. Uma igreja anglicana, levou uma drag queen para dar uma aula na sua escola dominical. Nós vamos conversar e vamos identificar ao longo da fala o que há de igualdade entre uma drag queen e a entrada de uma bandeira na Igreja Batista. Por isso que nós precisamos estar juntos, concatenando ideias, amadurecendo valores, pensando na Bíblia e juntos desatando 3 nós. Essa é a minha proposta para essa manhã, desatar com você 3 nós. O primeiro nó é o do campo emocional. O pastor, com esse momento político, vai ter que trabalhar no campo das emoções. E que bom que nós temos conosco o pastor Reginaldo, que é um psicólogo que pode ampliar as falas, e pastor Gilmar, também psicanalista, que pode, de alguma maneira, nos ajudar a complementar essa fagulha que eu estou trazendo aqui hoje. O segundo nó é o nó intelectual, das bases, das fundamentações para se falar. E o terceiro nó é o nó comportamental, da questão da possibilidade de haver contradição entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, entre aquilo que nós cremos e a maneira que nós agimos. 3 nós fazem parte da minha... É um sermão batista de 3 pontos, né? Cada ponto é um nó que nós vamos juntos desatar nessa manhã. Começo falando sobre esse nó que temos para desatar, que é a questão das paixões, a questão emocional. Nós temos que juntos pegar esse nó e dar um fim nele. Como é que nós faremos isso? Entendendo como é que funciona o cérebro humano. Muito rapidamente, irmãos, muito rapidamente, mas só para que você esteja a par das pesquisas mais recentes, esteja a par dos olhares dos neurocientistas. Os neurocientistas, através de eletrodos, mapearam o cérebro. O cérebro tem o poder da neuroplasticidade. Se uma área do seu cérebro for afetada, ela consegue se recompor. E aquela ideia de que cada área cuida de uma coisa, ela já tem sido questionada um pouco, porque as conexões, elas percorrem todo o cérebro. Mas existem regiões que elas têm uma atuação maior identificada nos exames de imagem. Nosso cérebro cresceu, vamos dizer assim, o cérebro reptiliano, a primeira noção que vem ali, que sai da coluna cervical, responsável pelas emoções, sentimentos de luta, fuga, os instintos. Nós estamos marcados ali na imagem com a amígdala. Amígdala, no caso, não, mas a amígdala cerebral. O cérebro vai desenvolvendo, então hoje nós já temos novas áreas, vamos dizer assim, nova camada por conta de internet, por conta de várias provocações que vem se desenvolvendo novas regiões. Mas o principal é entender que o córtex pré-frontal, essa região, é a região responsável pelas decisões. Então, estou falando para você que na parte central estão as emoções, os instintos, a luta, fuga, raiva, medo, ódio, está atuando nessa região. E na parte frontal está a racionalização, o pensamento, a ponderação, a lógica. Mas a descoberta mais legal dos cientistas é a seguinte, é que o cérebro, o desligar da parte pré-frontal, desliga só quando a gente dorme. Mas ele tem menos atividade quando a área das amígdalas está em atividade. E vice-versa. Ou seja, quando você está pensando, você diminui as paixões. Quando você está com paixões, você diminui o raciocínio. Por isso que a gente tem no direito a figura do crime passional. Você tem, então, a questão que eu estou dizendo para você, é que quando a razão está atuando, as paixões diminuem. E o inverso é verdadeiro.
quando a pessoa está apaixonada, quando ela está se levando por emoções. Aí você pega um cara que é um pastor, ele bate o carro e é um dano material, mas ele briga no trânsito, ele sai com a chave de roda, ele ameaça de matar outra pessoa. Já viram isso? Não é uma pessoa que não sabe, não é uma pessoa que não conhece, ele conhece, mas a paixão dominou a razão. E dentro disso, e é isso que nós precisamos levar em consideração para a nossa decisão, para o nosso olhar, para a nossa maneira de tratar a vida. Um psicólogo famoso da literatura diz que exigir lucidez de alguém que está tomado pelas emoções é uma afronta aos direitos humanos. O nosso assunto, política, chamando os pastores para este olhar, exige de nós levar isso em consideração. Levar em consideração que se o assunto não está dominado pela razão, pelos argumentos, se o assunto não está sendo dominado pela lógica, pela racionalização, pela ponderação, se as paixões tomaram conta, é hora de dar um break, dar um passo para trás e não avançar nisso. Em 1956, um psicólogo chamado Eric Berne desenvolveu a questão dos estados de ego. Estado de ego é uma coisa muito interessante, irmãos, e vai ser útil para você falar com a sua esposa, falar com os seus filhos, dirigir a assembleia na igreja e lidar com as questões políticas. Robson, o que é esse negócio de estado de ego que você está falando? Estado de ego é assim, dentro de nós existem 3 figuras que vão conversando. 3 figuras responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas maneiras de ser e de agir. Existe um estado de ego do pai, que pode ser um tirano ou pode ser um pai superprotetor. Existe uma voz de pai dentro de nós. Dentro de nós existe um estado de ego de criança, que pode ser uma criança conciliadora ou pode ser uma criança mimada. Já viu criança no mercado que chora? Eu quero, mãe. Criança mimada. E o terceiro estado de ego é o estado de ego adulto. É muito legal entender isso, irmãos. É muito legal, dentro daquela fala paulina de examine-se o homem a si mesmo, diante das suas escolhas, você perguntar para você assim, qual o meu estado de ego que está falando? Hoje de manhã, para acordar 6 da manhã, eu dei aula ontem, saí 11 horas de Taubaté, queria dormir um pouquinho mais. Aí, o meu estado de ego, a hora que a minha esposa me chamou, meu estado de ego paterno falou assim para mim, tadinho, trabalhou tanto ontem, merecia descansar, dorme mais um pouquinho, filho. Eu falando para mim mesmo, entendeu? Aí o meu estado de ego criança falou, quero levantar não, sei para que ir tão cedo assim, não quero não. Não vou não, Cláudio, vai você na frente, depois eu vou. Pensando comigo. E aí, o meu estado de ego adulto, ele considera os fatos, considera os dados, considera a realidade. Bem, eu tenho um compromisso às 8, então tem questões que precisam ser organizadas às 7. O meu estado de ego adulto, ele vai ponderando, vai falando e vai se baseando em dados. Fala a verdade, não tem pastor que dá tapa na mesa, que trata a igreja como criança? É porque ele deixa o estado de ego dele de pai predominar. Mas agora também entrou na moda de um tempo para cá, depois que inventaram o negócio do mimimi, entrou na moda os pastores que ficam choramingando. Já viu? É tão duro ser pastor, essa vida pastoral. Estado de ego infantil. Ele quer que passe a mão na cabeça dele, que fala, tadinho, os pastores estão se suicidando. PM está se suicidando também, irmãos. Enfermeira está se suicidando também. É um problema global, não é um problema pastoral. Mas tem pastor que quer esse carinho, esse mimimi. O que eu estou dizendo para você? É que o meu estado de ego vai encontrar com o seu estado de ego. A minha criança pode encontrar o pai que está em Santa Águeda. E vice-versa. Só que quando pai com pai se encontra, é aquela disputa de vaidade.
Quando duas crianças se encontram, é brincadeira. Quando pai e criança se encontram, é subserviência. Qual é o melhor estado de ego? É adulto conversando com adulto. Nas discussões políticas, às vezes acontece isso. Às vezes parece duas crianças. Você não gosta do meu, eu que não gosto do seu. O seu é feio, o seu é bobo. A mulher do meu é mais bonita do que a mulher do seu. Você nunca viu você já viu argumentação assim? A mulher do meu presidente é mais bonita do que a sua. Você percebe? O que é isso? Isso é um estado de ego infantil. E o estado de ego de pai pode acontecer do mesmo jeito também. Com imposição, com o meu fez isso, o meu fez aquilo. Eles ficam dois brigando. E aí nós precisamos aprender a puxar para o estado de ego adulto, que conversa sobre fatos, que conversa sobre acontecimentos, que conversa. Se você trouxer isso para a sua assembleia, com todo respeito, agora não, né? Mas houve tempo na história, Pastor Wagner sabe do que eu estou falando, houve tempo na história que voava a cadeira na assembleia. O que é isso? É diácono pai com pastor pai. Estão entendendo do que a gente está falando? Se a gente não conseguir puxar esse estado de ego, ou fica um monte de criança brincando, ou fica um monte de pai disputando, quando a gente tem que tratar os fatos. Qual é o fato? O fato concreto é que essa caixa de som transmite som melhor nessa posição. Mas no meu tempo a caixa de som ficava aqui. Então, isso aqui é uma criança mimada, né? É meu, não mexe. Estão entendendo, irmãos? É um assunto para uma manhã inteira. Mas é só para você perceber. Só para você ter a clareza desse nosso primeiro nó. Se for para entrar num assunto movido por emoções, onde os instintos animais estão aflorados e não a razão, se for para você conversar com alguém que não está no estado de ego adulto, se você não conseguir trazer essa pessoa para o estado de ego adulto, não discuta, não converse, não fale, porque será improdutivo. É melhor sair, é melhor dar um passo para trás e manter a amizade. Esse é o primeiro nó que nós desatamos juntos como pastores no momento político do Brasil. Que Deus nos ajude a identificar o estado de ego. Quando a gente fala com criança, quando a gente fala com pai, nessa condição autoritária. Que Deus nos ajude a ser pessoas que se concentram nos fatos. Olha, mudar esse horário aqui é melhor por causa disso. Isso aqui é melhor para a nossa família por causa disso, disso e disso. Fatos. Mas não podemos parar. Temos um segundo nó a desatar. Esse segundo nó que nós temos para desatar diz respeito a alguma coisa que é bastante desafiadora para os pastores. Bastante forte. Eu conversava com os alunos do seminário falando como o pastor tem a inclinação de ser narcisista. É forte, né, irmãos? Enquanto a gente está em pé, o povo está sentado. Eu estou falando, eu sou o dono da palavra. Aí eu tenho que aparecer de alguma maneira. E aí tem esse segundo nó para desatar. O nó de ter a humildade de se declarar incompetente. De se declarar alguém que não sabe. E é tão bom mostrar nossas fragilidades, tão bom mostrar disposição para aprender juntos, tão bom poder vencer essa questão, até porque nós estamos diante do Deus que resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. O juiz, que é um magistrado, que é uma autoridade pública, com muita frequência, ele diz assim: eu sou incompetente para julgar essa causa. Eu quero chamar um perito, chamarei um psicólogo, vou chamar um operador da máquina. Aconteceu um acidente com a máquina, vamos chamar, não está nem ligado ao conhecimento acadêmico, mas está ligado à expertise. E aí vem a pessoa e dá um parecer e o juiz fala a partir desses dados. Quando eu deixei a empresa que eu era dono e fiz a sessão
da parte da fábrica para os meus sócios, eu tinha que manter minha família de alguma maneira. E aí eu comprei uns livros na Conde de Sarzetas e montei uma livraria. E uma vez por mês eu fazia um café filosófico. Estamos falando aí do ano 2005, 2004. E consegui um contato com alguns autores, algumas pessoas que transformaram suas teses em livros, enfim, que tinham um cabedal para falar e vinham apresentar a sua literatura. E eu já circulava bem entre os pastores, mesmo sendo seminarista. E certa vez eu fui conversar com um colega nosso no extremo leste da capital. E foi muito interessante aquilo, muito interessante, porque a gente ia ter o café filosófico, eu ia trazer o autor já era conhecido, já era uma pessoa bastante que circulava bem, ia apresentar o livro dele, palestrar, e eu estava fazendo aquele corpo a corpo, até mesmo no desejo de ver os pastores crescerem, de ver os pastores enriquecerem mais intelectualmente. E eu cheguei naquele pastor, pastor, tudo bem? Tá? Robson, beleza? Então, pastor, eu vou fazer um café no sábado, aí não tem custo, o patrocínio, a editora, e é uma maneira de fortalecer nossa região. Então, o tema do café filosófico vai ser esse tema X. E foi muito legal que o pastor abriu a sua mala 007, puxou a sua agenda e falou assim, eu acho que eu posso falar sobre esse tema. Com todo respeito, né, irmãos? Com toda a dignidade, a gente não vai se desfazer de ninguém porque não é do nosso feitio. Mas assim, o pastor precisava escutar sobre aquele tema. E ele achou que, não, eu posso falar, esse tema é um tema que eu domino. E aí, com muito jeito, para não ferir o ego dele, né? E para eu não assumir um estado de ego paterno, né? Tive que, olha, pastor, vai ser bom, eu acho que vai até enriquecer para a sua próxima fala. Mas nesse dia vem o autor desse livro aqui, mostrei o livro para ele. E ele não entendeu muito bem não, tanto é que ele não veio. Eu acho que ele não veio para o café porque entendeu que ele já sabia mais que o autor. Nós precisamos, irmãos, com muita tranquilidade, quando o assunto são números, quando os assuntos são siglas, quando os assuntos são assuntos do domínio de outra área do saber. No curso de engenharia eu tive economia, na pós-graduação de administração eu tive economia, no curso de filosofia eu li Adam Smith, li Ricardo, Malthus, é verdade. Mas eu entendo de economia? Não entendo de economia. Quando tem um assunto, eu tenho um amigo economista em São Paulo, eu ligo para ele, converso com ele, bato um papo. É muita sigla, é muita coisa. Os números enganam, as siglas enganam. Uma coisa que parece boa, na verdade pode ser ruim. Então, nós precisamos com humildade. Se você não tem a competência para falar sobre um assunto, espere um pouquinho mais, estude um pouquinho mais, aí você desata um nó. Não é levado apenas por uma notícia ou por um fato da internet. Então esse é o nosso segundo nó. Se o primeiro nó diz respeito à questão emocional, se o emocional está destemperado, não entre na discussão que vai queimar seu ministério e vai mesmo. Segundo nó, se você não tem competência para conversar, não entre. Não entre, porque vão chamar você de bobão. E vai mesmo, os meninos têm informação. As pessoas têm informação. Não entre. O que nos leva para o terceiro. E como eu disse para você, este é o mais forte. Merece mais da sua atenção, mais do seu cuidado e merece mais da sua dedicação, porque ele está diretamente vinculado a nós. Diz respeito à coerência. Se a gente desatar esse nó, se a gente conseguir, de alguma maneira, fazer uma autocrítica e, usando a terminologia paulina, avaliarmos a nós mesmos, será bastante positivo e bastante frutífero. Qual coerência eu me refiro? O que eu estou dizendo para você quando eu falo sobre a coerência? Bom, a coerência é claro, a coerência é coerência lógica. Ninguém pode fugir da lógica, irmãos. Nós temos nas páginas da Bíblia Sagrada o povo de Israel pedindo um rei. E a fala de Deus, você se lembra lá de 1 Samuel, um monarca
alguém que vai estar numa posição de destaque sobre vocês. É como se Deus dissesse assim: o poder absoluto corrompe absolutamente. E era Deus dizendo mesmo: esse rei vai cobrar tributo de vocês, hein? Esse rei vai fazer vocês trabalhar para eles. Este rei vai abusar das suas filhas. A coerência lógica nos faz, dentro do nosso sistema que é imperfeito, estar alinhados, de alguma maneira, com o Barão de Montesquieu. A fala do Barão de Montesquieu foi a seguinte: a fala moderna do Barão de Montesquieu foi de que nós precisamos de sistemas de freios e contrapesos. Ele não era crente, ele não estava falando da Bíblia, mas nós conseguimos ter esse poder de abstração e associar. É mesmo, alguém mandando sozinho vai dar errado. E aí o Montesquieu falou assim, ó: nós precisamos de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Precisamos de que eles estejam harmônicos entre si e que tenham a sua independência. Não é lógico um pastor batista pedindo um regime absolutista. Não é lógico, irmãos. O sistema é falho? É falho. Mas ele precisa das suas contradições para andar devagar. É segurança para nós. Porque corromper 513 deputados, mais 81 senadores, mais um presidente, mais toda a corte, é mais complexo do que corromper uma pessoa só. Então nós precisamos levar em consideração esse critério lógico, que reconhece que o sistema não é perfeito, mas que tem uma lógica. Eu digo isso porque a gente vê nas redes sociais pastores fazendo falas assim, fazendo falas que querem ter um imperador, e tanto faz se o seu imperador tenha 9 dedos ou tenha 10 dedos. Nós estamos conversando aqui da essência do pensamento. Também, no quesito coerência, além da coerência lógica, a coerência denominacional. Alguns de vocês acompanharam esse momento histórico que nós estamos vivendo na denominação, da revisão da declaração doutrinária. Acho que alguns de vocês viram e foi a oportunidade de ter contato com o texto da declaração doutrinária. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da estrutura reformada ou não da nossa declaração doutrinária, que tem os pilares do que é ser batista. Você se lembra, não preciso nem recorrer ao texto, você sabe que ser batista é aceitar as escrituras sagradas, é base nossa, é base. Ser batista é ter esse respeito à igreja como comunidade local, em meio à sua autonomia. Ser batista traz para nós a clareza que deve existir entre a separação da igreja e do Estado. Ser batista é respeitar a consciência do indivíduo. Ser batista é respeitar a individualidade. O modernismo nasce com os batistas. O iluminismo, uma das falas de um iluminista bastante próxima à organização das primeiras igrejas batistas, dizia assim: eu posso não concordar com nenhuma palavra que você está falando, mas eu vou brigar até o limite da minha vida para que você tenha o direito de dizer. É isso que é ser batista, irmãos. Por isso, você deve ter visto no noticiário, ter lido numa revista de circulação nacional, que agora no Rio de Janeiro, Santa Águeda do Rio de Janeiro, talvez até tenha mais detalhes para no momento informal falar para nós. Você deve ter visto que no Rio de Janeiro existe uma milícia gospel. Você viu isso? O Estado de Israel chama a milícia. Tem que colocar a bandeira de Israel no morro. Esse morro, e os irmãos estão orando pela gente aqui. E é o seguinte, a primeira medida para racionalizar esse negócio, para fazer funcionar, nós vamos fechar todos os terreiros.
passou de roupa branca aqui, vai entrar no sarrafo. Chegamos, vivemos para viver isso, para ver isso. Pode acontecer nessas igrejas doidas? Pode. Pode acontecer com Batista? Batista fechar terreiro, irmãos? Não, porque nós cremos na regeneração, nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós cremos na conversão através de Cristo Jesus, do Espírito Santo tocando. Nós cremos nisso, irmãos. Não é ecumenismo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de respeitar o direito do outro e garantir que tenhamos o nosso direito respeitado. Simples assim. Simples assim. Um amigo diretor de escola lá em São Paulo, a escola que ele dirige, ela não comemora datas cristãs. E uma mãe foi muito nervosa a falar com ele. Isso é um absurdo. Por que não, diretor? Tem que sim comemorar a data cristã. Precisamos comemorar a data cristã. Falou, tudo bem. Da minha parte é até bom, porque eu sou batista, eu até gosto, a gente até traz uma coisa elaborada. Só que é o seguinte, no mês tal tem Cosme e Damião. E aí, aquele garotinho ali, tá vendo? O pai dele é o pai de santo. Ele vai fazer a oferenda aqui para Cosme e Damião Doim e nós vamos distribuir os doces para as crianças. Está amarrado, diretor! Então, agora a senhora está entendendo, né? Por que a sua religião pode e a dele não pode? A laicidade, irmãos, não é ateísmo. Um outro amigo, tendo acesso a esse documento, a declaração doutrinária, um amigo meu também doutor, e ele falou, Robson, e eu até coloquei ali na transparência para você, falou, ué, na escolinha de pastor de vocês não está ensinando isso não? Eu falei, tá, é que os caras não aprendem. Os caras não aprendem. A nossa denominação azedou por causa disso, irmãos. Pastor Silvio Queiroz, na primeira igreja batista de Santo André, um dos homens que, hoje com o Senhor, mas que teve um trabalho excepcional na área de missões, uma igreja que concentrava um alto percentual das suas entradas para missões. A primeira igreja batista de Santo André fez uma coisa que eu queria fazer aqui, e a minha diretoria falou assim, pastor, nós não estamos preparados para isso ainda. A primeira igreja batista de Santo André, naquele período, levou os principais candidatos a presidente para um debate. Foi lindo isso, irmãos. Foi lindo. Por que foi lindo? Ora, nós somos homens da Bíblia, né, irmãos? Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que Deus odeia a balança enganosa. Nós sabemos a fala do apóstolo Paulo dizendo assim, seja a vossa equidade notória dos homens, perto está o Senhor. O que é equidade? Nós sabemos o que é isso. Se você vai receber um homem no púlpito, ele não vai falar, mas eu vou orar. Então, você vai orar por esse, vai orar por esse, vai orar por esse, vai orar por esse. Senão, você não está honrando o Deus que odeia a balança enganosa, porque você está puxando a brasa para a sua sardinha. É simples de entender isso, não é difícil. Curitiba fez muito mal para a nossa denominação. E agora, eu apelo a você que deixe o seu estado de ego pai e venha para o estado de ego de adulto. Estamos falando que nós temos uma história, nós temos uma doutrina, nós temos um pastor batista reconhecido mundialmente que fez isso. Acabei de me referir a Billy Graham. Se uma igreja dá predileção para um candidato, e não importa ser ele A ou ser ele B, não importa, ela está profanando, esse pastor está atacando a consciência dos seus membros, negando a sua história como batista, desprezando seus valores. Seja coerente, seja coerente. Sabe por quê? Cá entre nós, irmãos, e eu estou falando isso com maior tranquilidade e com autorização do pastor Dário, depois eu vou colocar isso no meu perfil e falo com maior tranquilidade. Esse homem não tem o mesmo interesse que você. Olhe as fotos. Ele estava abraçado com Temer, ele estava abraçado com Lula, ele estava abraçado com Dilma, ele estava abraçado com Eduardo Cunha, agora ele está abraçado com Bolsonaro.
Você acha que esse homem tem os mesmos interesses que você? Você acha que ele milita o mesmo? Ele sabe usar versículos bíblicos. Beleza. Meu pai fica encantado. Nossa, esse homem tem a Bíblia na cabeça. Mas isso aí não diz nada. Não diz nada. Bom, nós vimos que o nome pastoral foi dificultado. Passou na CNN ontem. A Polícia Federal, os policiais federais estão recebendo pão diário. Nós sempre demos pão diário, irmãos. Sempre demos pão diário para PM de Cristo, para enfermeiro. É mais ou menos igual a questão do me ajudem, aquele que tem no hotel, dos Gideões, uma coisa natural que nós sempre fizemos. Agora, por causa da politização, por causa da polarização, uma coisa que sempre foi feita, já está discutido no Ministério Público. Está dando literatura cristã para os policiais. Percebe? É perseguição? Não é. Nós mesmos que procuramos. Por quê? Porque metemos o pé pelas mãos, não tivemos coerência. E aí, quando nós tivemos um pastor envolvido em alguns escândalos, que pode ser até inocentado, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Poderia ser um pastor batista. Sem essa palestra, poderia ser um pastor batista. Robson, mas ele é inocente. Então, mas o texto bíblico, o apóstolo, ou a irmã que escreveu, já que Harnack fala sobre a probabilidade de Priscila ter escrito o livro de Hebreus, mas não vamos entrar nesse detalhe. O autor de Hebreus fala para nós, com todas as letras, para nós deixarmos de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Tem coisa que não é pecado, irmãos. Não é pecado, mas é embaraço. E se é embaraçoso, de alguma maneira compromete o evangelho. Se é embaraçoso, põe o ministério pastoral sob júdice. Se é embaraçoso, às vezes até desonra o nome do nosso Senhor. Estou conversando com você sobre esses 3 nós que temos para desatar. Vou pedir a ajuda do Moisésinho, se não entrar automaticamente. A Assembleia de Deus, ela tem essa participação política muito forte. Quem está estudando com a gente religiões comparadas lá no seminário, viu as ondas do pentecostalismo, as 4 ondas. Na segunda onda, a questão é até literal. Quando você pega o Davi Miranda e quando você pega, em especial, o Manuel de Melo no Brasil para Cristo, é textual em dizer assim. A igreja, então, começou a ter essa vivência política. Os pentecostais estão mais arraigados de uma maneira ligada aí ao termo, se candidatando com o nome pastor na frente. Ontem mesmo uma aluna perguntou, pastor, o senhor é a favor de um candidato, de um pastor ser candidato? Ele é um cidadão, desde que ele tire o título pastor. Porque se ele está colocando lá pastor na frente, aí já é um casuísmo. Então, dentro dessa possibilidade, dentro do José Wellington, ter ali a filha ligada à política, escute a voz deste pastor assembleiano para que ele ilustre para nós a questão da coerência. Qual é a tendência da igreja, qual a inclinação de voto da igreja e qual a orientação do pastor Sérgio para nós votarmos? Bem, primeiro, que a igreja não tem projeto político. A igreja é agência do reino de Deus na terra. A igreja não é uma agremiação política. Ela não tem nenhum objetivo em eleger presidente, nem senador, nem governador, nem deputado federal e nem deputado estadual. A igreja tem o objetivo de pregar o evangelho até que Cristo volte. Mas, pastor, o senhor vai trabalhar para qual candidato? Eu estou trabalhando para ele há muito tempo, há 24 anos, a serviço dele, Jesus Cristo. Para nenhum outro, meu carro não será plotado, meu voto não será revelado. Os obreiros, dirigentes de congregação e líderes de departamento postem-se e comportem-se com esta forma neutra. Do contrário, entreguem a liderança e a congregação que pastoreiam e vão fazer política. Nós estamos aqui para resolver e fazer o trabalho de Deus. Esta é a nossa obrigação em nome de Jesus Cristo.
Tá bom? Então, não adianta trazer o candidato. Esse aqui é o meu candidato, pastor, ele quer ver o que o senhor pensa. Você já sabe o que eu penso. Eu recebo, sou cordial com todos, amigo de todos, mas todos eles que estão vindo no gabinete estão ouvindo a mesma coisa. Tome peia e vá trabalhar se quer ganhar voto do povo. Que esse pastor não se dá o trabalho de fazer da igreja que pastoreia um curral eleitoral. Irmãos, tá? Não é questão de ser apolítico. Não é isso. Nós precisamos, inclusive, preparar os membros da nossa igreja. Que coisa boa se o prefeito da cidade for um membro da Igreja Batista, da Primeira de Pindas, se o vereador for membro da igreja, da PIB de Taubaté. Coisa boa. E nós temos que preparar, ensinar, transmitir os valores. Eu falo, irmãos, com um relativo conhecimento de causa. Em 2000, entre as atividades que fazia, fui procurado por um empresário de São Paulo, do ramo de transportes, que queria ser vereador pela cidade. Isso ia trazer uns benefícios lá para a empresa de transporte dele, enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas ele não sabia falar, ele tinha muita dificuldade. Então, um amigo chamado Fernando, que meses atrás o senhor recolheu, e eu, fomos os responsáveis pela assessoria política desse candidato a vereador. Entre as minhas atribuições, estava falar nas igrejas, entre minhas atribuições estava escrever o discurso dele e me relacionar com as pessoas nas mais diversas localidades. E eu falo para os irmãos com tristeza, com dor no coração, de chegar em bairros de São Paulo, pastor Wagner conhece bem, pastor Amaro também, chegar em bairros da Zona Leste de São Paulo e encontrar vozinha, sabe aquelas vozinhas com coquinho? Vozinha com coquinho. A vozinha vinha com uma caixa, daquelas caixas de sabão Omo, cheia de ficha. E colocar assim em cima da mesa e falar assim, aqui meu filho, eu distribuo leite aqui no bairro. Se você me dá tanto, todas essas mulheres que pegam o leite vai votar para o candidato. Vozinha de coquinho. Mas isso não é o pior, irmãos. Isso não é o pior. O pior é eu chegar em igreja e o pastor falar muito bem, irmão, paz do Senhor, varão. Que coisa boa, o irmão chegou aqui, é resposta de oração. Se você me der 1 milheiro de bloco, toda a igreja vota para você. Se você der uma caixa de som, e esses itens que eu estou falando são itens reais, tá? Não estou dando o nome das pessoas, o nome da denominação. Se você acha que isso é normal, você precisa rever seus valores. Precisa rever. É claro que eu não dei, né, itens. Mas eu preciso que você entenda esse sistema. Preciso que você entenda isso, que... Posso falar a verdade mesmo, pastor Dário? Sabe qual que é a verdade? A verdade é que pastor Batista é bobão. Então, às vezes, na sua pureza, as pessoas te usam. Tenha cuidado. Eu não quero que você perca a pureza. Eu já perdi. E a melhor coisa que pode acontecer é a pior coisa que pode acontecer. Qual é, Robson? Como é assim, ó, a melhor coisa que pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer, que ao mesmo tempo a melhor coisa que pode acontecer, é você perder a pureza. Quando você perder a pureza, quando você começar a ver maldade, é horrível. É horrível que você fica preconceituoso, é horrível que você perde a oportunidade. Mas também é a melhor coisa que pode acontecer, que você também não vai de laranja nos negócios, né? Então esse paradoxo aí. Não quero que você perca a pureza. O que eu quero é que ninguém te use, porque o interesse deles é diferente do nosso. O nosso texto de Filipenses deve imperar. O sistema é corrupto e mau. E nós, sal da terra e luz do mundo, temos valores para trazer, temos coisas boas para falar, mas temos outra natureza de atividade. Esse é o nosso terceiro nó. Só entre no assunto, ou em qualquer outro assunto, se ele vier ao encontro do Evangelho, se ele estiver alinhado com a história da denominação, se ele estiver alinhado com a lógica, se ele estiver alinhado com a nossa história, com os nossos princípios. 3 valores, irmãos, 3 olhares que chamam a nossa atenção para que a gente guarde de todo o coração, para que a gente não oculte a nossa luz, como disse Jesus, para que a gente não perca a credibilidade.
Como que um pastor que fala de um candidato vai ter credibilidade se o outro candidato ganhar? Tenham cuidado com isso. Não coloquem. Aconteceu um fenômeno bastante interessante no Brasil. O fenômeno bastante interessante que aconteceu no Brasil diz respeito à mudança de um adjetivo. Ser isento era uma coisa boa. O cara é isento, ele não tende para um lado. Agora ser isento virou um defeito, né? Ou isentão. É melhor ser isento. É melhor ser isento. É ruim, porque quem não fala de um jeito recebe um rótulo de outro. Hoje mesmo falaram assim, ó, você vai ouvir um petista falando, irmãos, eu não voto no PT. Eu estou olhando para os fatos, falando sobre os fatos. Só que agora ficou esse negócio, né? Se você olha o fato de um, significa que você é a favor de outro. Não pense assim. Eu trouxe aqui nos apêndices, não vou colocar que eu não quero abusar do horário dos irmãos, mas o espectro político. E às vezes você acha que você é de direita e você não é tão de direita assim, porque tem espectros políticos. Preciso terminar falando para você da drag queen na igreja episcopal e na igreja anglicana. Contando para você, eu pastoreava em São Paulo e eu ainda não pastoreava, na verdade. Eu era um seminarista que estava indo na igreja ajudar, porque a igreja tinha ficado sem pastor e ela estava numa condição bem deplorável. E então, na congregação que eu trabalhava, tinha 3 líderes. Falei com o meu pastor, eu posso ajudar aquela igreja? E o pastor liberou e eu comecei a ir ali, preparar a classe de batismo e pregar nas quartas-feiras, mas não tinha sido ordenado ainda. Então, estava lá na igreja de Arthur Alvim, indo, frequentando, e a igreja muito grata, e a gente vivendo aquele momento maravilhoso que resultara em 11 anos de ministério. Mas no condomínio que eu morava, na casa em frente, mudou um senhor, bastante parecido com o pastor Dário, inclusive. Bonito mesmo. É. E ele ficava mais elegante fumando cachimbo. Ficava elegante. Ele mudou. Mas parecia um lord inglês, assim, negrão alinhado. E eu olhei da janela da minha casa e falei, caramba, qual que é desse negrão que mudou para cá? Então, o meu sobrado era de um lado da rua, o dele é do outro lado da rua. E aí, eu olhava ali na janela e vi um monte de livro na estante. Falei, esse negão deve ser advogado. Peguei meu cavaquinho, sentei do lado da churrasqueira, comecei, sabe como é, né? Para tentar, negão para negão, né? Comecei a tocar o cavaquinho. O negão olhou meio feio, não era do samba, não gostava do... Falei, esse aqui não é o caminho. E aí um dia eu puxei conversa com ele, e aí ele explicou, ele era um menonita, e tinha ficado os últimos 7 anos na igreja evangélica suíça, como auxiliar do Augusto Nicodemos. Meu vizinho, né? Meu vizinho, à frente. Pô, joguei o cavaquinho em cima da laje, né? Falei, eu tentei, né? Sei lá, né? Aquele irmão, vai que cola. Aquele irmão, já citei a literatura aqui, vou citar novamente, ele era um dos autores do Pão Diário. Quando você pegar o exemplar do Pão Diário mais antigo, toda vez que você ver as iniciais, aqui no Pão Diário ficam só as iniciais embaixo, né? Toda vez que você vê as iniciais MLN, é o Mário Lúcio Nascimento. Presente de Deus na minha vida, me ensinou muito, me ajudou muito com outras visões, com outras possibilidades do evangelho reformado, com outros valores bastante ricos que às vezes nós perdemos com relação à ordem, decência, disciplina. Um crente antigo, que me ajudou muito. Mas não é do Mário que eu quero falar com você. Eu quero falar com você da esposa do Mário, Karen Kleins. Karen Kleins, amiga da Minka, que é a esposa do Nicodemos. O Mário casado com a Karen Kleins. Karen Kleins, como o nome sugere, é alemã. Convidei o casal para ir à igreja, que eu estava ali naquele processo. E tem hora que a gente dá azar, né, irmão? Não tem outro nome. O dia que eu chamei eles para ir para a igreja, eu era seminarista, eu não celebrava a ceia. Foi um pastor celebrar a ceia. E o nosso colega, é a visão dele, a gente respeita, né? Mas para mim foi um azar tremendo. Para mim foi azar tremendo.
Porque naquele dia o nosso colega falou assim: a ceia é dos batistas. E se você não é batista, você não é bem-vindo nesse momento. Puxa vida, hein? Puxa vida. Aí, não, ele não levou, é um crente, né? E minha esposa e eu, igualmente, não tomamos a ceia, porque eles eram nossos convidados, eles estavam em comunhão conosco, já tinham começado a frequentar a nossa casa, crentes piedosos. Crentes piedosos. O irmão parou com o cachimbo, falou: oh, pastor, eu entendo, a igreja batista não tem esse hábito, para nós na Europa é natural, mas para vocês, então eu não quero escandalizar os irmãos. Ele parou com o cachimbo, um crente verdadeiro, que abre mão em favor. Muito bem. É que um assunto vai puxando o outro e eu vou fugindo, mas eu preciso voltar. O tempo passou, passei pelo concílio, fui admitido na igreja, um momento bom. Chegou um outro irmão na igreja, um irmão bastante envolvido com embaixadores do rei, bastante atuante, vindo da igreja do Jardim Nordeste. E aquele irmão então falou: pastor, posso fazer no 7 de setembro a entrada das bandeiras com os embaixadores? Eu falei: meu irmão, pode, momento bom, vamos orar pela nação, vai ser uma coisa boa. Irmãos, na hora que tocou o hino nacional, e na hora que aquelas bandeiras começaram a passar entre os bancos, a Karen começou a tremer. E depois eu fui ter uma conversa pastoral com ela, e ela falou: pastor, não pode ser assim. Eu respeito, o Brasil acolheu bem, nós viemos da Alemanha fugidos da guerra, e amamos o Brasil. Mas vocês não podem permitir isso. Minha mãe estava lá, quando Dietrich Bonhoeffer foi enforcado. Os políticos, eles começaram a entrar na igreja na Alemanha. E eles entraram com as bandeiras. E nós fomos achando bonito. E em pouco tempo, nós começamos a adorar a pátria. Nós perdemos aquele amor natural. Nós cedemos o lugar de Jesus. Do templo que é consagrado para a glória de Jesus, dando lugar a assuntos nacionais. Nós não sabemos o que é isso, irmãos. Para aquela mulher, aquilo causou um choque, igual a drag queen dançando na igreja. Aliás, a entrada das bandeiras, você sabe o nome técnico qual é? O nome técnico é apoteose. Eu entendi a fala daquela irmã. Eu entendi o que ela viveu lá na Alemanha, o que os pais delas viveram na Alemanha. Eu entendi, a nossa cultura é outra. E aí, para dar a última facada, ela disse assim: eu sou muito grata ao Brasil. Eu amo o Brasil, sou professora no Brasil, fiz minha vida no Brasil. Mas como crentes, eu não consigo cantar: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Porque nós não temos ídolos. O que nós cantamos mostra o nosso compromisso. Eu entendi o que ela falou, irmãos. Eu entendi o que ela falou. Então, nessa manhã, o que eu venho pedir para você, com amor e como maneira de você proteger o seu ministério, guarda sua mente, não entre em discussões acaloradas, em debates movidos pela paixão, onde a razão não tem espaço para você questionar, para você receber. Não fale de assuntos que você não sabe. Se você não tiver base, procure quem sabe, porque os números podem ser lidos de muitas formas. E eu poderia explicar alguns números que parecem bons para vocês e são ruins. Terceiro lugar, seja coerente com a nossa história, com a nossa fé e com a nossa denominação. Quero insistir, medalhões da nossa denominação foram incoerentes. E nós pagamos um preço por isso, descredibilizando o ministério pastoral.